Boa noite. Boa noite. Falar mais alto para dar a impressão que tem um monte de gente. Boa noite. Eu vou tentar ser rápido hoje. Vou tentar, presta atenção, não estou prometendo. Senão quebra o que eu já falei, que não pode prometer. Mas fecha os olhos e vamos orar. Jesus, muito obrigado por mais um dia. Muito obrigado, Espírito Santo, por mais um dia, por este lugar aqui, por esta casa de oração. Jesus, fala conosco, trata conosco. Espírito Santo, eu estou aqui disponível, à tua disposição. Assim como o Senhor falou comigo nessa passagem, nesses textos, isso que vamos conversar aqui agora, o Senhor possa tocar o coração de cada um, Senhor. Cada um possa ser tocado de verdade e que isso venha produzir, Senhor, o efeito que o Senhor quer, que o Senhor deseja, mais do que mero entendimento, mera sabedoria, mero conhecimento, Senhor, mas que venha produzir vida em nome de Jesus. Ajuda-nos em nome de Jesus. Amém. Amém. É legal isso porque quando a gente, eu não sei, né? Cada um é cada um, mas às vezes você tenta preparar a mensagem, parece que não funciona legal, né? Então, tipo assim, o que a gente vai conversar hoje não é bem, tem todo um esboço aqui e tal, que a gente, né, para não ficar perdido, mas é mais o que o meu devocional com Deus. Acho que cada um aqui tem feito isso, que Deus fala com a gente e a gente procura falar com vocês e pelo menos quando Deus está falando comigo, um negócio é tão gostoso que eu falo, eu tenho que falar para alguém isso, eu preciso falar. Então, usando a palavra do irmão Toninho, sendo modesto como ele é, e realmente sendo modesto, eu gostaria de estar falando isso para uma multidão, porque eu creio que isso é muito importante. Não é porque eu vou falar, é porque é da palavra de Deus, porque Deus tratou comigo de uma maneira que eu achei importantíssima. Então eu gostaria que muita gente pudesse ver. Então acho que vai funcionar aí, né? Pelo menos uns 60 já deu. Abre sua Bíblia em Mateus capítulo 21, versículo 18. Mateus 21, 18. Vamos chamar Mateus primeiro aqui. Mateus, Marcos, Lucas, João. A partir do versículo 18. De manhã cedo, quando voltava para a cidade, Jesus teve fome. Vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, mas nada encontrou, a não ser folhas. Então lhe disse: nunca mais dê frutos. Imediatamente a árvore secou. Ao verem isso, os discípulos ficaram espantados e perguntaram: como a figueira secou tão depressa? Eu gosto de alguma coisa que tem na Bíblia que é chamada analogia ou figuras, né? Onde uma coisa, por exemplo, uma figueira, uma videira, uma pomba, uma vela, tem um outro significado por trás disso, né? Tem um duplo significado, além do significado natural, por exemplo, da vela de, né, iluminar, clarear o lugar. Jesus fala que nós somos vela também, né? Que nós somos luz do mundo, que nós devemos brilhar e acabar com a escuridão, vamos dizer assim, que nossa luz, a nossa vida deve dissipar a escuridão, que é isso que uma vela faz. Onde a vela chega, a escuridão sai fora. Então Jesus fala que a gente tem que ser. Então aqui, eu já ouvi algumas pessoas pregando, falando que essa figueira aqui, no caso aqui não é nem, que a figueira é a nação de Israel. Eu sinceramente não sei se é. Do que eu já estudei, do que eu entendo, eu acredito que não tem a ver com a figueira de Israel e que isso aqui seria um juízo de Deus para Israel. Pelo contexto que o texto está presente ali, não acredito que seja. Eu acho que é uma figueira pura e simples, que é o texto está falando mesmo. Jesus teve fome e ele queria comer e essa figueira não tinha figos, né? Que é o que uma figueira produz, figos. E ele falou: então seca. E ela secou de verdade. Tanto porque na continuação do texto você não vê ele utilizando isso como uma parábola, né? Porque geralmente quando é parábola fala, contou-lhes uma parábola. Geralmente os textos começam assim, né? Então aqui é um fato que aconteceu com Jesus que os discípulos acharam maravilhoso. Jesus está saindo de uma cidade, entrando na outra, com fome, vê uma árvore, uma figueira e vai lá buscar um fruto.
vai se alimentar daquele fruto. E ela não tem fruto. Vai falar para ela: você não tem fruto? Não existe motivo de você existir. Seca, né? Ele não fala com essas palavras, mas a ideia é essa. Eu vim aqui esperando colher frutos e não tem frutos. Então, o que eu queria falar hoje é sobre o fruto. Então, você vai dar um texto lá, né? Você gosta de pôr nome lá no vídeo lá e pôr mensagem, põe o fruto. Então, nós também somos assim. Para a gente não ler o texto inteiro, eu vou só citar o texto e algumas passagens que eu acho interessante. João capítulo 15, do versículo 1 ao 17, conta, Jesus fala que ele é a videira, né? Que o pai dele é o agricultor, a pessoa que cuida da videira, né? A pessoa que cultiva a videira, e nós somos os ramos dessa videira, né? E ele, vamos ler só o comecinho para a gente entender, que abre aí, João capítulo 15, que eu acho que o começo aqui vai ter algumas coisas aqui que eu preciso falar. João capítulo 15, estou tentando ser o mais conciso possível, mas estou vendo que vai ser difícil. Aí Jesus começa falando assim: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta, e todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Então Jesus começa a fazer uma comparação entre ele e uma videira que produz uvas, né? Tá certo? Videira produz uvas. Oliveira produz o quê? Azeitonas. Você quer confundir. Então ele fala o seguinte: eu sou a videira, meu pai é o agricultor, quem cultiva, quem cuida, quem faz com que a videira produza, vamos dizer assim, né? Quem dá os cuidados, joga água e tal, e vocês são os ramos dessa videira. Aí ele continua falando lá: todo ramo que estando em mim não dá fruto, o pai, vou colocar aqui no lugar do ele, o pai o corta, e todo que dá fruto ele poda. Tem outra tradução que fala que ele limpa, para que dê mais fruto. Aí ele vai falar uma coisa assim: vocês já estão limpos pela palavra que vos tenho falado. O que ele quer dizer com isso? Que o fato deles estarem limpos é porque eles precisam produzir. Existe uma expectativa de Deus, do agricultor, que é Deus, de produção. Porque ele fala assim: quem não dá fruto, corto. Não é isso que fala o texto? Quem dá fruto, limpo. Aí Jesus vem e fala: vocês já estão limpos. Vocês já estão limpos. Vocês produziram, já foram limpos pela palavra que eu tenho dado. Agora eu espero de vocês produção. Espero que vocês deem fruto. Então existe uma expectativa da parte de Deus com relação à minha vida, à sua vida. Nessa relação de videira, de árvores aí que Jesus faz falando que ele é videira, em Romanos fala da nação de Israel e da nossa nação. Romanos capítulo 8, vou lembrar agora exatamente onde está escrito, que eu não anotei esse. Romanos 11, 17, Romanos capítulo 11, 17, vai falar o seguinte, deixa eu ler aqui para ficar mais claro. 11, 17, vai dizer o seguinte, Paulo falando sobre a nação de Israel e sobre os gentios, a mesma analogia. Ele vai falar o seguinte: se alguns ramos foram cortados, e você, sendo oliveira brava, foi enxertado entre os ramos e agora participa da seiva de que vem da raiz da oliveira cultivada. Ele vai continuar, mas eu quero só até aqui. Se alguns ramos foram cortados, e você, sendo oliveira brava, foi enxertado entre os ramos e agora participa da seiva que vem da raiz da oliveira cultivada. Então Jesus é a videira
Senhor é o agricultor e nós somos os ramos, mas nós não somos os ramos naturais da videira. É isso que ele vai falar aqui. A videira, como nação de Israel, que o próprio Senhor criou e cultivou, é uma videira que tem seus ramos, seus descendentes, os israelitas lá, os judeus, né? Os descendentes a qual da promessa. Esses são os verdadeiros ramos que nascem, que brotaram naturalmente, fazem parte naturalmente da videira. Nós somos oliveiras bravas, ele fala aqui. Alguma versão de vocês deve falar zabungueiro, né? Que é a mesma coisa. Nós somos oliveira bravas, fomos enxertados na oliveira verdadeira. Fomos feitos participantes de algo do que não era, de uma natureza que não era nossa, de uma natureza que não é nossa. Então nós nascemos de novo e agora a gente faz parte da família de Deus. Então nós fomos enxertados em Jesus. E agora, por ser enxertado em Jesus, a gente pode participar da seiva que vem do próprio Jesus, que nada mais é que a própria vida de Jesus em nós, que é o Espírito Santo na nossa vida. Ele é essa seiva que sai de Jesus e entra na nossa vida. Na outra oportunidade que eu tive de falar, eu comentei e perguntei sobre quanto tempo dura uma rosa cortada. 2 semanas. Por que ela dura tão pouco? Porque a seiva que vem de lá do caule não corre mais dentro dela. Ela tem um aspecto de vida, porque teve uma vida que corria dentro dela por algum tempo, mas agora foi cortada. Então aquela seiva que é a vida, seiva é a vida. Se for fazer uma comparação, uma analogia entre seiva, vai ser vida, vai ser sangue. É isso que seiva significa, numa analogia que fôssemos usar ela. É a vida de Deus que vem para a gente. É isso que Jesus está falando. Então ele fala para os discípulos, ou ele fala para a gente: vocês já estão limpos, agora eu espero de vocês produção. Tá. É sempre interessante a gente ler a Bíblia aqui, eu acho legal isso, porque toda vez que fala que produziu, a parábola do semeador também fala em produção, produziu a 10, a 30, a 100, né? Eu já vi várias interpretações, e eu não sei quem está certo, quem está errado, não quero entrar nesse mérito, mas eu já ouvi ensinando para a criancinha, falando que essa produção é ganhar almas. Produziu a 30, produziu a 60, produziu a 100, ganhou um pouco de alma, ganhou um pouco mais, ganhou tal. Mas eu quero chamar a sua atenção para a produção que eu acredito que Jesus está falando. Abra sua Bíblia em Gálatas capítulo 5, versículo 24. Gálatas 5, 24. Ainda bem que eu deixei marcado aqui. Gálatas 5, 24 ao 25. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Mas o fruto do Espírito tem estas características. Então, como eu aprendi, eu gosto disso, achei muito legal, é como se fosse uma pocã. O fruto do Espírito é uma pocã que tem vários gomos. Um gomo que se divide em amor, né? Você também já deve ter aprendido isso. Não precisa nem falar quem foi, né? Que ensinou. O chefe. Fruto do amor, paciência, mansidão. Então esse fruto tem várias características dentro desse único fruto. Então a gente ouve falar frutos do Espírito, como se o amor fosse um tipo de fruto, a paciência fosse outro tipo de fruto, não é? Que a gente costuma ouvir. Mas o texto fala que é fruto, singular, e mostra características do fruto. Então acho que a ideia seria uma laranja, ou melhor, uma pocã, né? Um fruto, que é uma pocã. Você não fala que cada gomo da pocã é uma fruta, é um fruto com vários gomos. Então é isso aqui. Então eu creio que quando Jesus fala assim, que ele espera fruto, que deis muito fruto,
Se você ler lá, ele vai falar que ele não é que diz muitos frutos. Lê lá, João, lê lá, tô parecendo o Thales lá, lê lá. João capítulo 15, mas mantém preso aí no outro. Vamos ver se eu não estou falando abobrinha aí. Onde eu li, eu não estou falando não. Olha lá. Fruto 2: toda árvore que estando em mim não dá fruto, ele corta, e toda que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto. Não é frutos, mas fruto. Singular. Então, eu acredito, pelo que eu leio, pelo que eu estudei, que o fruto que deve ser produzido na minha vida e que Deus espera colher, o agricultor espera colher da nossa vida, é esse, o fruto do Espírito, que vai se ramificar em várias áreas. Vai se ramificar em amor. Vamos ler aqui porque eu não consegui decorar, por mais que eu tenha lido. Amor, alegria, paz, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Porque quando a gente fala de frutos, coloca frutos aqui, então tem gente que usa isso, fala assim: eu amo, mas eu não tenho mansidão, não consegui desenvolver esse fruto ainda, né? Eu consigo desenvolver o fruto do amor, mas o fruto da mansidão eu não consigo desenvolver. Se o cara vier em mim, eu acabo com ele em amor, dou-lhe um tapa amoroso no rosto, né? Porque esse fruto eu não desenvolvi. Mas a Bíblia fala que um fruto. Então, como um fruto que tem várias características, como é que eu consigo produzir esse fruto? Falar que eu tenho o fruto do Espírito, tenho alegria, mas não tenho amor. Tenho mansidão, mas não tenho amabilidade, que fala aqui. Não tenho domínio próprio. Vai produzir o pé, vai produzir um fruto que só sai na metade do fruto no pé. Não é assim, o fruto é inteiro. E ele tem que possuir, o fruto do Espírito possui essas qualidades. Então é um fruto que vai produzir amor, paz, alegria, amabilidade. E Deus espera isso de nós. E não só Deus espera isso de nós, as pessoas que estão à nossa volta esperam isso de nós. Por isso que eu comecei com a passagem da onde Jesus chega numa figueira com fome e ele fala assim: eu quero comer. Aí ele olha para a figueira que existia somente para produzir figos. A função da figueira não é da sombra, ela dá sombra também, mas a função dela não é da sombra. A função dela é produzir figos. Ela promove outras coisas, sombras, dependendo do tamanho da figueira, que eu nem sei que tamanho que chega uma figueira, mas talvez dê para pôr um balancinho ali e brincar. Não sei, eu agora não sei que tamanho que é uma figueira, se é grande, se é pequeno, não sei. Mas de repente, se for uma árvore maior, dá para pôr um balanço, mas ela não existe para ser colocado balanço nela. Ela existe para produzir figos. Assim como a gente vai fazer outras coisas, a gente vai, como que eu vou dizer, beneficiar, promover outras coisas na vida das pessoas, nas nossas vidas, na vida de quem está próximo, dos nossos familiares, mas não é essa a função principal. A função principal é produzir o fruto do Espírito. Hoje tem a árvore genérica, né? Que é uma árvore que é uma coisa misturada com outra e dá. Eu lembrando disso, eu lembrei que esses dias eu fui na chácara de um amigo e tinha um pé de jabuticaba lá. E eu subi lá para colher manga. Não, para colher jabuticaba. E eu peguei algumas jabuticabas, estava comendo, e ele falou assim: essa jabuticaba não é muito das boas, porque essa é a transgênica, não é a natural. Essa é alterada, né? Eles alteram lá, sei lá como é que faz. Não é um tipo diferente. Falou, então essa não é das melhores. Então existe também árvores transgênicas. No nosso meio também existe esse tipo de coisa. Produz um fruto transgênico. Parece com o outro, mas tem alguma coisa diferente no meio ali. Está contaminado por alguma coisa, né? Por exemplo, o amor. Tem um hino que a gente canta que fala assim, que o amor tem atos lindos, sim, mas nem sempre os atos têm amor. Isso é um fruto transgênico. Esquisito, né?
O amor tem atos lindos, mas os atos nem sempre têm amor. Por quê? Um ato lindo de amor: pegar uma pessoa que está na rua, tirar essa pessoa da rua, dar uma casa para ela, cuidar dela, tal. É um ato de amor lindo. A Bíblia ensina a gente a fazer isso, né? Mas é possível fazer isso sem amor nenhum, por promoção, porque tem alguém passando do lado e quer ver, e a intenção não é o amor, a intenção é se promover a si mesmo. Vocês nunca viram um político abraçando criancinha quando vai ser, né? Ele ama, né? Uma época que teve eleição aí, um desses políticos foi na minha casa, na rua, abraçava todo mundo. Quando entrou em casa, estava passando perto de casa: posso usar o banheiro? Pode, entra em casa. Foi lavar a mão, estava lá a mão. Ai, que nojo desse povo fedorento. Acho que eu votei nele. Jamais, né? Então, a gente precisa produzir o fruto verdadeiro. Só que produção de fruto, você já viu uma rosa cortada produzir outra rosa assim? O que acontece com a rosa cortada? Morre, murcha, seca. Depende da videira. Nós somos os ramos, Jesus falou. Nós dependemos de Jesus. Nós precisamos que a seiva dele, a vida dele esteja correndo o tempo todo na vida da gente, para que a gente produza. Ela tem que estar correndo na nossa veia, ela tem que fazer parte. A vida de Jesus tem que tomar lugar dentro de nós e ser agora a nossa vida. A nossa vida tem que dar lugar para a vida de Jesus, para o Espírito Santo, mais especificamente aqui, para que esse fruto aconteça. Eu primeiro preciso de algumas coisas. Preciso estar na videira. Então, quando eu me arrependo, reconheço quem é Jesus, aceito a Jesus, eu sou enxertado na videira, certo? Faço parte da videira, sou limpo pela palavra de Deus, sou limpo dos meus pecados, estou prontinho para produzir. Tem uma seiva que está correndo agora dentro de mim como galho, então eu estou prontinho. O que falta então? Alguém aqui já contou quantas vezes a palavra permanecer aparece nesse João 15? Já contou? Acho que sim. Já, deve ter contado. Se eu não me engano, aparece umas 13 ou 15 vezes a palavra permanecer, ou cognatos, ou parecidas, que têm o mesmo sentido, permanecer. Então o segredo é esse: permanecer. Assim como a rosa, eu falei, que é cortada e sai fora, continua bonita por um tempo, é a mesma coisa com a gente. Então Jesus vai falar o segredo aqui, que eu acho que dentro desse texto de João 15 é o principal aqui. Acho que a ideia dele de falar que ele era uma videira, que o pai é agricultor, é para falar isso aqui, ó. Versículo 4: permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Esta parte é que você presta atenção. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Sua versão fala diferente, né, Michael? Fala, ninguém pode receber nada, não é isso? Tem uma versão que fala assim? É isso. Como é que fala a sua? Está aí em mim e eu em vós. Como a vara de si mesmo não pode dar frutos, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu acho que a impressão que eu tenho quando eu leio o texto é que toda a historinha, toda a analogia da videira é só para poder explicar assim: sem mim nada podeis fazer. João o Batista entendeu isso. Ele começa a falar e os caras começam a achar que ele é legal pra caramba, tal. Ele fala assim: o homem não pode receber nada se do céu não for lhe dado. A gente precisa, depende, como ramo, depende daquilo que a videira vai dar para a gente, que é a vida, que é a seiva, que é o Espírito Santo, que é a presença da própria videira dentro da gente. Eu estou enxertado nela. Jesus fala aqui:
Vocês estão em mim, eu estou em vocês. É um negócio assim, ó, é intrínseco. Quase que um entra dentro do outro, se torna um só. Não é? Quando você olha para uma videira, ela é uma videira, um tronco principal, né? E vários ramos. Mas você não fala assim, você fala que é uma videira. O ramo é a videira, o tronco é a videira, tudo é a videira. Tudo. Quando você corta, aí sim, são ramos. Quando não corta, é uma coisa só. Então acho que a nossa vida com Jesus tem que ser isso, uma unidade, né? Quando eu me manifesto, na realidade quem se manifesta? Jesus. É assim que o versículo fala, né? Não nesses termos exatamente, mas quando eu opero alguma coisa, aquilo revela Jesus. Então, igual lá a figueira, não falando de videira, mas igual a figueira que Jesus esperou colher um fruto, as pessoas esperam colher um fruto. Então, eu vou falar como que eu cheguei meditando sobre isso. Eu vou explicar da onde o Senhor me catou para a orelha para poder chegar nesse ponto. Presta atenção. Eu estava na minha casa e minha irmã cheguei em casa à noite, não lembro se foi ontem ou anteontem. Chegou na minha casa e ela pegou e falou assim: Dê, vem ver isso aqui. Pegou o iPad dela e veio mostrar a conta bancária. Ó, descontaram aqui na minha conta R$3.000, eu não comprei, não foi eu comprei. Eu falei: deve ter clonado seu cartão, você não comprou? Não comprei, acho que clonaram meu cartão. Eu falei: não, liga lá liga no banco. Não, mas o banco está fechado. Não, amanhã você liga no banco. E ela começou a ficar meio desesperada, começou a chorar, tal. Eu falei para ela: não adianta você chorar, não vai resolver nada, não precisa você chorar, já está lá, você tem que ligar no banco, eles vão cancelar seu cartão, depois você liga lá, eles ressarcem para você. Não, e ficou aquele meio dilema assim. Aí eu falava para ela que ela devia agir do jeito que a maneira que ela devia agir, ligando no banco, cancelando, tal, né? E ela não, e acabou criando um clima não tão legal entre mim e minha irmã. Ficou aquele negócio assim, parecia que eu estava dando branco nela, não conseguia entender ela, e ela ficou um desentendimento, ninguém conseguia se entender naquilo. Aí eu peguei, ela foi para o quarto, começou a ligar lá, minha mãe sentou lá, e minha mãe já chegou também, começou a achar meio, você está agindo de mal, você tem que entender que ela está assim. Eu falei: mãe, e daí nisso eu fiquei mal, me senti mal, veio uma tristeza no meu coração assim, que eu falei: putz, agi errado. Eu agi errado, eu não sei no que, eu estou certo, mas eu agi errado, porque eu não estava falando nada absurdo, eu estava falando quais os procedimentos que se fazia. Quais os procedimentos quando se rouba um cartão da gente? Bloqueia o cartão. Bloqueou o cartão? Liga no banco, comunica, eles cancelam. Funciona assim, não tem outro segredo. Não adianta você ficar chorando a noite inteira até abrir o banco. Jesus já falou sobre isso. Jesus falou assim: a ansiedade não leva a nada. Não adianta ficar chorando, eu vou ficar chorando a noite inteira. Mas aquilo me causou uma tristeza no coração. Eu falei: caçamba. E daí minha mãe está lá, ficou eu e minha mãe, ela no quarto, ela ligando, conversando, resolveu tal. Quando ela resolveu, acabou tudo. Eu fiquei pensando, mas caçamba, meu. Fiquei pensando comigo mesmo, falei: poxa, mas até comentei com a minha irmã, falei: você viu como é que é? Ela falou que você chega desesperada diante de mim para pedir minha ajuda, mas a impressão que eu tenho é que você quer que eu me desespere do mesmo jeito que você. Eu tenho que compartilhar desse desespero. Se eu venho, chego e falo para você de maneira calma, outra coisa, parece que você não quer. Você queria que eu me desesperasse com você também. E eu não conseguia entender aquilo. Eu fiquei pensando, fui para o quarto orar, falei: Jesus, como é que o Senhor agia? Aí eu lembrei da misericórdia de Jesus, a misericórdia de Deus. Eu falei assim: como é que Jesus agia diante de uma situação dessa? Porque eu queria saber como que eu deveria agir. Entendeu? Como é que você chega para falar para mim que um parente seu está muito doente? Como é que eu tenho que agir? Eu tenho que te falar: não, o Senhor vai te abençoar, o Senhor vai... eu tenho que te animar. Mas como eu devo me sentir? Eu devo me sentir tão desesperado como você? Eu devo manter a minha estabilidade emocional para conseguir lidar com você? E eu queria até ter perguntado para o irmão Toninho, acabou me perguntando. Falei: irmão Toninho, como é que funciona isso? Como é que eu, até que ponto? Então eu comecei a lembrar da misericórdia de Deus. E a palavra misericórdia vem de miséria alheia, compaixão, misericórdia ou compaixão. Misericórdia pelo dicionário é se colocar no lugar do outro. Foi isso que Jesus fez, não foi? Sendo em forma de Deus,
deixou de ser Deus e veio. E Hebreus fala ainda que nós temos não temos um sumo sacerdote que não pode se compadecer de nós. Nós temos um que pode. Por quê? Porque ele é igual, porque ele veio, passou, sofreu, ele sabe. Então Jesus não veio só para morrer, ele veio para sentir as nossas mazelas como ser humano e poder lidar também com isso, para que a hora que acontecesse igual acontecesse comigo, ele saber como reagir. Então você chega diante de Jesus e fala assim: Jesus, estou triste, Jesus, eu não consigo isso, eu quero isso, eu tenho buscado isso, mas não funciona. Aí Jesus fala para você assim: eu sei, eu já senti isso. Jesus, eu fui tentado, Jesus, eu já fui tentado, eu sei como é isso, é difícil mesmo, mas dá para vencer. Então eu fui orar, e daí o Senhor me levou, eu fui ler os frutos, porque eu queria entender. E o que eu entendi de tudo isso, o que eu queria colocar, assim, que ficasse assim claro para a gente, é a frase que eu escrevi aqui, ó: precisamos ser produtivos. Como ramos, é esperado da gente o fruto do próprio Deus e também das pessoas. Então, eu escrevi bem assim aqui: quando alguém se aproxima de nós, precisamos ter o fruto para que possa ser colhido e degustado. Então, quando alguém chega em você, assim, que nem minha irmã chegou em mim, esse fruto precisa existir na minha vida, porque naquela hora, o que será que a minha irmã precisava? Qual qualidade desse fruto ela precisava? Talvez ela precisasse de paciência da minha parte. Ela veio desesperada, e naquela hora a qualidade do fruto do Espírito que tinha que ressaltar na minha vida era qual? Paciência, amabilidade. Então esse fruto precisava estar dentro de mim, eu precisava estar produzindo esse fruto constantemente, porque vão chegar pessoas no dia a dia assim na gente, que a gente precisa, a pessoa vai chegar, não sei se eu quero catar o fruto, igual Jesus chegou na árvore: eu preciso do fruto, estou com fome. Chegar uma pessoa e falar assim: eu preciso que você me dá uma palavra. Eu já fiz isso, já fui no irmão Toninho, orei antes, falei: Senhor, usa o irmão Toninho. Imagina, eu preciso estar produzindo esse fruto constantemente. Esse fruto precisa existir, um fruto precisa ter esse fruto. Uma produção que foi limpa, produz de novo. Foi limpa, produz de novo. Alguém colheu de mim hoje esse fruto, eu preciso ter ele de novo, porque o outro pode colher ali. Então, quando eu orava, o Espírito Santo foi trazendo coisas ao meu coração. Então, por exemplo, assim, para os meus líderes, eu preciso produzir mansidão, eu preciso produzir alegria para os meus líderes. Meu líder tem que olhar para mim e se alegrar em ver que eu sou obediente. Eu preciso ter esse fruto na minha vida de alegria para o meu líder. Eu fui orando e fui meditando nisso aqui. Deixa eu voltar aqui para Gálatas para mim ler os frutos aqui, senão eu vou falar fruto que não existe, né? Vou fazer igual o rapaz lá, trocar as pessoas. Então, por exemplo, eu sou professor da escola dominical. Eu preciso produzir amor, amabilidade para os meus alunos. Eu preciso ter paciência com o meu aluno, porque eu estou ensinando para ele e parece que nada está entrando dentro da cabeça dele. Acabei de falar para ele: não faz isso que é errado, a Bíblia condena. Aí sai ali na rua, ele está fazendo. Então ele vai chegar perto de mim, arrependido. Qual fruto que eu vou ter? Ele vai chegar em mim, ele vai querer colher esse fruto. Minha mãe, meu pai vai chegar em mim e vai querer colher. Ele espera isso. O mundo espera isso da gente. Você chega onde você trabalha, qual que é a condenação hoje que acontece com a gente? Qual que é o problema, às vezes, da igreja? Espera da igreja santidade. E daí você chega, o cara fala assim: mas aquele cara, seu amigo, é crente? Pô, o cara estava na balada comigo ontem, pega todas as menininhas. Eles não falam, mas eles esperam. Esperam misericórdia da gente. Então, nós somos aquela figueira a qual Jesus chegou. O próprio Jesus espera isso da gente. Paz, alegria. O próprio Deus espera isso da gente. Porque Ele deu a vida dele está correndo dentro da gente para que a gente produza isso.
E o que Deus falou, que Jesus falou, que o agricultor vai deixando, vai alimentando, vai lá, não produz, ele fala assim, espera aí, está saindo seiva daqui de mim, eu enxertei você aqui, você não era para estar aqui, coloquei você aqui agora, você não pertence aqui, mas eu coloquei você aqui, tenho te sustentado, tenho te dado a seiva, tenho te dado minha vida. Para quê? Para você não fazer nada? Daqui a pouco está um ramo tão grosso que entorta a árvore, se fosse possível. Se fosse possível, graça não pode, porque Jesus não é assim, isso é podado antes. Não é palavra de juízo, não é isso que eu quero dizer. Não quero dizer assim, fica com medo, que se você não produzir, já era, você vai para o inferno. Não é isso. Eu estou querendo dizer de propósito. É esperado de todos nós um fruto. O fruto do Espírito. Cada um vai comer esse fruto e no coração, no estômago dele, vai ter um sabor. Vai ter um sabor de amor, um sabor de paz, um sabor de alegria. Vai sustentar ele na necessidade dele. Ele vai chegar em você, seu irmão vai chegar em você lá, vai contar uma história para você, esperando que você dê uma palavra de mansidão para ele, talvez. Dê as características do fruto. Vai esperar domínio próprio, sabe? Alguém vai chegar em você e vai bater de frente com você. E daí? Se você estiver produzindo esse fruto, o que vai acontecer com você? Domínio próprio. Produz domínio próprio, o cara te afronta, seu patrão, seu colega, seu irmão, quem tem irmão mais novo, às vezes acontece muito isso, um familiar, que é muito mais fácil dar encrenca entre família do que com os de fora, né, que está todo dia junto. Então um familiar, um irmão, sei lá, alguém vai chegar e vai falar uma coisa, vai gerar um atrito, e aquilo vai esperar, é uma colheita, o cara vai ter que ser, aquela hora é a hora da colheita. E daí, o que vai colher, que fruto que vai sair dali? Um genérico? Domínio próprio, se você não acabar com a minha justiça. Mas na minha justiça eu posso agir. Eu estou certo, então eu tenho um direito de fazer. É um fruto genérico, não é o fruto verdadeiro. É domínio próprio, mansidão. Qual que é o outro fruto que tem aqui? Fidelidade. Vai esperar fidelidade. Você faz um negócio com a pessoa faz um negócio com você, e às vezes a gente até faz assim, fala para a pessoa assim, você fala assim, tem um cara bacana, contrata ele porque ele é lá da igreja, colega meu, irmão da igreja lá, seu patrão contrata o cara dele. Que fruto? O fruto mínimo que esse patrão vai esperar desse cara? Fidelidade. Aí eu, cristão, entro, alguém me indicou, eu entro e começo a roubar o meu patrão, começo a catar cliente do meu patrão, começo a ser infiel com o meu patrão. Ele está esperando fidelidade. Ainda mais você falar que crente, cristão, conhece a Deus. A gente precisa desse fruto. Quero só falar uma última coisa que eu coloquei aqui. Tem um monte de coisa, graças a Deus não falei tudo, senão ia ficar mais demorado ainda. Mas eu queria falar aqui das perguntas que eu fui me fazendo, que eu fui fazendo ao texto, para poder meditar. Como galho, preciso fazer parte de uma árvore. É a história da rosa. Fora eu sou galho, mas na árvore eu sou árvore. Eu tenho alimento, eu tenho capacidade de produzir. Preciso me alimentar também dessa árvore. Preciso tirar nutriente dela para a minha própria vida, antes de querer produzir. O primeiro que vem me produz, me alimenta, e vai me alimentando até me tornar produtivo. Por isso que tem lá a permanência, permanecer em mim, se as minhas palavras permanecerem em você, e você permanecer em mim. Eu preciso permanecer, precisa ser constante, precisa ser constante. Preciso produzir fruto condizente com a árvore. Jesus falou uma vez lá, falou assim, por isto você vai conhecer quem é de Deus ou quem não é de Deus. Ele falou, né? Falou assim, uma árvore boa produz fruto bom, e uma árvore ruim
produz fruto ruim. Não tem como uma pessoa que se diz que se alimenta, que busca a Deus, produzindo inveja, tem alguma coisa errada. Produzindo, em vez de paz, guerra, em vez de alegria, tristeza, em vez de amor, ódio. Está errado, não está. Ele pode estar achando que ele está enxertado na videira verdadeira, mas não é uma videira genérica, é pirata. Não é a videira certa. Aí que as perguntas básicas, de toda interpretação de texto: quem é o agricultor? O agricultor é Deus. Quem é a árvore? Jesus. O que procede de quem procede a seiva? De Jesus, o próprio Espírito Santo é a seiva. O que ela produz? Fruto do Espírito, uma nova natureza na vida da gente. O que não acontece quando é produzida, é cortada, é lançada no fogo. Quando produz, o que acontece? Limpa para que produza mais. Existe uma expectativa e uma limitação do ramo. Expectativa, que ela dê fruto. Expectativa, o agricultor espera isso. As pessoas que conhecem a gente esperam que esse fruto aconteça, que ele exista na vida da gente. Ele tem que existir. Essa é a razão de você ter sido enxertado na videira verdadeira, para produzir o fruto. Não era uma videira que estava lá com um pouquinho galho, vamos colocar mais uns galhos para ficar bonita. Não, é uma árvore frutífera. Não é uma árvore só de folhagens assim, que serve para sombra, para enfeite. Não é uma árvore ornamental, é uma árvore frutífera. A função dela é produzir fruto. Então existe uma expectativa da parte de Deus e da parte das pessoas a nosso respeito, mas também existe uma limitação. E era esse ponto máximo que eu queria deixar, que a gente conseguisse guardar no coração e viver isso. Essa limitação é que sem a seiva, sem a vida que vem da árvore, não consigo produzir. O ramo por si só não é capaz de produzir. Aprenda isso, eu preciso aprender isso. Eu sozinho, eu não consigo produzir. Assim como a rosa cortada fica bonita alguns dias, eu posso ter atitudes de amor que vão durar algum tempo, mas não vão ser frutos permanentes. A hora que se limpar esse fruto, por eu não estar ligado à árvore, não produz mais. Alguém vai colher esse fruto. Colheu a rosa, bonita, linda, tal. Passou 2 semanas, cadê aquele rosa que colheu? Pega mais rosa daquela rosa. Não tem mais nada. Assim somos nós. Então a palavra que Jesus falou: permanecer, estar em Cristo, na obediência, na oração, no jejum, estar em Cristo, na comunhão com os irmãos, estar envolvido com a igreja de Deus, estar em Cristo, ser um com Cristo, fazer parte da videira. Vão até olhar e falar que somos enxertados, mas vão ver que a gente está produzindo. Foi enxertado, não era realmente a videira, mas o fruto está vindo através da videira, e ele existe. Então eu queria deixar essa meditação para você hoje. Você é uma oliveira brava, foi enxertado na videira verdadeira, tem sido alimentado da videira verdadeira, tem sido limpo para que dê fruto, e é esperado esse fruto. E todos os dias, todo tempo, em qualquer momento, eu tenho que ter esse fruto ali, pronto para ser colhido. Em nome de Jesus. Amém.